Zarpcast, o podcast da Zarp. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais uma edição do nosso Zcast. E na edição de hoje estamos com uma novidade. Será a nossa primeira edição que trazemos para a roda de discussão um convidado. O assunto de hoje é extremamente relevante para você que passa parte do seu tempo lendo e escrevendo código. Sim, esse podcast é especial para você. Em edições anteriores, falamos sobre boas práticas de desenvolvimento de software, e um dos pontos citados na ocasião foi justamente o tema de hoje, Clean Code. Como o próprio nome da obra já diz, código limpo, que se trata de um clássico livro escrito por Robert Martin. Então hoje vamos conversar com nossos amigos Martinez, Eli e a presença mais que especial do nosso amigo Renan. Se apresente para a galera, Renan. Fique à vontade aí, fala com nós. Fala, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Renan e eu trabalho como desenvolvedor front-end aqui na Zarp. E Clean Code é vida, é isso que eu tenho a dizer. Olá, galera, tudo bem? E aí, galera, beleza? Aqui é o Eli. E já faz uma cota que eu não codo, mas tamo aí. Rapaz. Arquiteto coda de vez em quando só, né? Fala aí, Martinez. Só quando vai fazer POC, mas eu, sinceramente, eu não tenho orgulho dos meus códigos de começo de carreira, porque eu devia ter estudado Clean Code muito antes. Eu acho que depois que a gente pega um bom hábito, a gente começa a olhar para trás e olhar, nossa, o que eu fiz? Meu Deus! De fato, né, tipo, o estudo, né, que a gente vai adquirindo, o amadurecimento, a experiência, né, que a gente vai tendo ao longo dos anos, né, que a gente vai estudando código e programando, né, faz com que a gente tenha essa sensação, né, do tipo assim, aquele código que eu escrevi ontem, com a visão que eu tenho hoje, certamente resolveria aquele mesmo problema, com uma lógica muito mais refinada, um código muito mais bem escrito, né? E é em volta dessa temática, né, que a gente vai estar conversando, né, em torno do livro também, tomando ele como base para essa discussão, os pontos deles. E, assim, eu gostaria, né, de ver, de entender um pouco mais, aí eu queria principalmente, assim, né, a opinião do Renan com relação a alguns pontos, né, porque a gente sabe, né, como eu falei na introdução, a gente passa boa parte do tempo, né, lendo código. E eu acredito que boa parte desse tempo seja ainda maior do que a de escrever código. Por quê? Porque você tem que entender toda uma lógica que está por trás ali, muitas vezes dividida em várias camadas, muitas vezes, né, com partes ali que são conectadas através de interfaces, objetos que se relacionam, enfim, de N maneiras, e eu queria saber, né, como que o livro em si, como que as práticas e conceitos que estão ali por detrás do livro ajudam nós, desenvolvedores, né, a melhorar esses códigos, porque eventualmente esses códigos foram escritos por outros engenheiros, outros programadores, outros arquitetos, e eventualmente sendo lido por outros em outros tempos. E como que a gente consegue, né, a partir de agora, né, me baseando com conceitos, com aquilo que eu vou ouvir aqui hoje nesse podcast, consigo começar a melhorar meu código? Qual que é a ideia que está ali por detrás do livro ali, nesse sentido de melhoria da escrita de código, né, levando você para o que ele chama de código limpo? Ô Bolinha, e até comentando uma provocação, né, o Clean Code serve para tudo, é bala de prata, você consegue usar em qualquer coisa, até numa Store Procedure. Fica aí já uma provocaçãozinha aí. Eu sou suspeito a falar, mas eu concordo em partes com o Martinez. Eu acho que não serve para absolutamente tudo, mas eu acho que faz a grande diferença quando a gente está desenvolvendo. Alguns projetos em específicos, né, você talvez não vai usar, ou você não vai ter tempo, ou um sistema de altíssimo desempenho que cada letra vai fazer diferença, né? Mas eu acho que pro nosso dia a dia mesmo, pro que a grande maioria dos programadores, desenvolvedores fazem, vai fazer toda a diferença. Não só para ele, quanto para a equipe toda, né? A gente cria um ciclo que vai melhorar a vida de todos. Cara, longe de mim querer causar polêmica, é que o Martinez, quando ele começou a programar, o nome de variável, tinha que ter no máximo, quanto que era? 6 caracteres, Martinez? Aí já estourava a memória já. Aí tinha que abreviar no talo, né?
Então, Não, um dos pontos aí do Clean Code que o... Mas viu, Eli, sabe que até se você pensar em sistemas embarcados, né? Se você tiver um processador extremamente pequeno para alguma coisa extremamente econômica, às vezes realmente é difícil, né? Uhum. Mesmo no assembler, né? Como é que você põe uma variável gigante lá ou num código de máquina? Não tem, né? Mas hoje, assim, a maioria, eu falo assim, isso é um nicho bem específico, mas assim, é um ponto do Clean Code que você não consegue usar. Mas acho que uma parte muito interessante do livro é que é a mudança de cultura de você. Eu já vi gente falar que a gente lê 10 vezes mais código do que a gente escreve. Então, a gente passa a maior parte do tempo lendo código ou tendo que dar manutenção em código do que efetivamente escrevendo novos códigos. Então, se você pega um código e que está bem escrito ali, que facilita a leitura, você ganha muito mais tempo do que você decifrar um código, né? Ao invés de ler ele. E assim, eu acho que vocês vieram trabalhando bem assim nessas questões, né? Que até me acendeu uma outra pergunta, né? Que aí eu queria, tipo assim, os conceitos que são descritos ali naquele livro, né? Acredito eu que a motivação de um Bob ali para poder ter escrito aquilo ali é que ele de fato deve ter presenciado muitos códigos, muitas formas de se escrever códigos diferentes e acabou por concluir que existe de fato ali maneiras de se fazer isso melhor, né? Mas eu queria entender com vocês se a questão as práticas que estão por detrás são aplicadas somente para um tipo de linguagem de programação, somente para um paradigma de programação, como, por exemplo, orientado a objetos. Não consigo colocar clean code se eu estiver falando de programação procedural. Vocês conseguem me falar um pouco mais sobre esses pontos do livro, sobre os conceitos que estão ali, se eles se aplicam nessas variáveis todas? Bolinha, eu acredito, assim, na minha visão, assim, não muito formal, o Clean Code é um conjunto de boas práticas. Ele não é uma metodologia formal que você tem que aplicar à risca. Ele é um framework ali de opções ali que você tem para que isso seja de fácil manutenção no futuro, para que você mesmo entenda quando você vai reler. Então, no meu ponto de vista, é uma questão mais de boas práticas mesmo do que uma formalização de como você deve programar as coisas. Então, você pode aplicar os conceitos de Clean Code de acordo com o ambiente que você está desenvolvendo também. Você não fica restrito a uma única linguagem, né? Tem vários conceitos ali que a gente vai falar um pouco mais, né? Que eu acho que você pode abstrair para qualquer situação. Um ponto que eu acho legal colocar disso daí que o Marquinhos falou de ser um conjunto de boas práticas. Por exemplo, eu estou trabalhando recentemente bastante uma ferramenta que chama Apache NiFi, que é uma ferramenta de gestão de fluxos de dados. E tem, assim, você meio que monta os fluxos de dados aí na interface da ferramenta e você tem pouco código, tá? Então, assim, como que eu vou aplicar Clean Code ali numa ferramenta dessa? Mas tem alguns conceitos aí do Clean Code que tem, por exemplo, você dá nome para as coisas que realmente as coisas façam sentido. Então, você não colocar um componente lá que ele dá um replace text lá, e você deixa o nome dele que vem como default, mantém ele como replace text, mas quem bate o olho ali não sabe o que ele faz. Beleza, troca um texto, mas troca que texto, por quê, o que ele faz, né? Então, isso é um dos pontos que tem no livro, de você dar nomes que realmente tenham significado. Então, que o nome se explique só pelo nome mesmo, não tem que ter um comentário ali. Outro ponto que fala no livro é a parte de comentário, que se você tem que ter um comentário para explicar seu código ou aquela parte do software, significa que aquela parte do código está zoada, entendeu? Então você tem que explicar um código ruim, porque o seu código está muito ruim mesmo. Você tem que melhorar o seu código, usar comentário, por exemplo, para coisas mais específicas. Se você quiser explicar algum conceito ali que você julga importante deixar claro. Então esse conjunto de boas práticas aí pode ser aplicado em outras ferramentas,
nem que não seja aplicado 100%. Né? Eu queria pegar um gancho na parte dos nomes que o Eliezer falou. Eu acredito essa ser a parte mais difícil do Clean Code. É muito complicado você dar um nome que faça realmente todo o sentido que você quer expressar. Então é uma coisa que você precisa estudar muito e fazer muito para, em específico, os nomes fazerem sentido. Eu tenho uma opinião interessante sobre isso daí, que se você pegar, por exemplo, uma função, né? Se ela for muito extensa, tiver muitos conceitos lá dentro, realmente vai ser muito difícil. Você vai dar uma frase, você não vai dar um nome para a função, né? Ele vai fazer um conjunto de coisas. Então, uma das recomendações que o próprio Clean Code diz é você fazer funções pequenas e aquela função que você for fazer, ela tem que refletir no nome dela. Então, você olhando, você já sabe o que ela faz. Ela só deve fazer aquilo, não deve fazer várias coisas. Então, você acaba dividindo o seu código e fazendo com que ele fique mais organizado, né? Além de várias outras ideias dentro da função que você pode melhorar. Por exemplo, identar, né, o código, evitar usar muito else, fazer uma função bonitinha, compacta, ali que reflita exatamente o que o nome dela pode dizer. Mas assim, eu acho que para contextualizar isso um pouco mais, assim, vocês também poderiam falar, tipo assim, exemplos, tipo assim, o Martinez deu alguns ali, do cenário ruim, né? Tipo, de como que que isso daí ajuda eu a melhorar, porque normalmente a minha dificuldade também pode ser não entender a prática em si, o conceito, mas olhando para o meu código ali, como que eu consigo identificar quais são as características que um código ruim tem e que o livro me ajuda a melhorar utilizando esses conceitos? Eu acho que o principal passo é uma coisa um pouco difícil para a maioria das pessoas, é que aceitar que o seu código é ruim. Então, se uma pessoa tá lendo o seu código, você fez ele, você entende, tá tudo muito claro para você, mas se uma pessoa bate o olho no seu código e ela não entende, é porque ele não está tão bom assim. Então, acho que a pontinha do iceberg seria essa, você aceitar que o seu código precisa ser melhorado e não é porque ele funciona que ele está certo. Cara, e às vezes não precisa nem ser outra pessoa, pode ser você mesmo daqui 6 meses, né, cara? Ou sei lá, daqui 3 meses, você olha pro seu código e fala, mano, quem que foi infeliz que fez isso? Aí você vai ver lá no Git e falar, opa, fui eu. De fato, quando a gente tá ali olhando e a gente quer melhorar, a gente quer evidentemente saber, né, quais partes do livro ajudam, por exemplo, o Vira Melhorando, quando o Martinez coloca, né, como que o livro, Renan, ele encara, por exemplo, a situação onde a gente está com aquelas funções que são grandes, que aparentemente demonstram fazer mais do que aquele comportamento descrito pelo seu nome. Como que o livro encara, como que você, através daqueles conceitos, consegue vir melhorando esse tipo de situação? Você tem aquela função lá com 50 linhas, por exemplo. E eu acho muito interessante essa parte das funções. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que entender é o princípio da responsabilidade única, né? O que efetivamente a função precisa para ela fazer uma única coisa. Então, se você tem uma função muito grande, como exemplo, sei lá, 50 linhas, ela com certeza está fazendo mais do que ela deveria. Então, a gente tem que primeiro pensar, olha, isso aqui vai fazer uma única coisa, certo? Mas esse é um ponto que eu vejo o pessoal tendo bastante dificuldade em entender. O que é essa única coisa? Então, vamos usar um exemplo que eu acho um exemplo fácil de entender. Eu tenho uma função, no nome de normalizar texto. Então, você vai receber um texto com uma entrada e ele vai remover os caracteres especiais e números, certo? Vamos falar que esse é o nosso cenário. Então, eu tô falando para você que a minha função, que chama normalizar textos, tá fazendo duas coisas. Que eu disse para você que ela remove os caracteres especiais e remove os números, certo? No nosso exemplo. Aí que tá. Essa função, ela tá fazendo uma única coisa. Porém, a gente tem que dividir a responsabilidade dela. Então, tem uma função que vai fazer a única coisa, que seria remover os caracteres especiais. A segunda função vai remover os números. Então, essas funções, ela tem a sua responsabilidade única e ela é especialista naquilo. Então, uma única função vai fazer só essa parte e nada mais. Porém, a minha função de normalizar texto vai fazer a sua única coisa também, que seria limpar esse texto. Esse eu acho um ponto bem difícil de entender nas funções, porque é muito complicado você identificar o que exatamente é uma responsabilidade única, né? Mas depois você pega esse lance, você faz função até onde não deve. Mas é interessante, né? Porque essa prática aí é uma prática que
assim, você começa a treinar isso, você vai ganhando uma manha, né? Tipo, é uma coisa que você vai ganhando XP naquilo, assim, não tem como você, tipo, uma hora para outra, você vai, tipo, pegar de uma vez, entendeu? Você pega, assim, eu acho que é importante nesse exemplo que você trouxe, tipo, assim, que o normalizar texto, tipo assim, o nome normalizar texto, tipo, ele tem um significado, mesmo que dentro do significado ele signifique colocar, executar duas ações, mas fica claro ali qual que é a responsabilidade da função e a responsabilidade das outras funções. Então, eu acho que esse treino, assim, é coisa que, tipo, você tem que ir fazendo no dia a dia mesmo, e pegando, é igual você escrever, tipo, você vai escrever livro sobre qualquer tema, assim, você não vai sair escrevendo e o primeiro livro que você escrever vai bombar, sabe? Você tem que ir praticando ali todo dia para começar a escrever cada vez melhor, né? Eu acredito que escrever código seja exatamente essa mesma pegada. Sim, e eu acho que isso daí também está muito agregado à vivência que você passa a ter dentro do domínio que você está trabalhando, né? Que quando você passa de fato a compreender os termos que são utilizados ali, né, na área de negócio, por exemplo, né? Quando os especialistas ali de negócio, meu PO ali, quais são os termos que eles estão utilizando, o que eles estão querendo dizer com esses termos, né? E você começa a traduzir esses termos e ações que eles falam, você começa a trazer isso para dentro do seu código, aí a pegada justamente que o livro tem, né, é de você começar a tomar realmente cuidado de nomear o mais condizente possível, né, as suas variáveis, as suas funções, e o que o Renan disse, né, quando ele começa a exemplificar de você ter uma função ali que de fato ela tem uma característica de normalizar texto, e essa característica de normalização de texto consiste em ter que separar números, consiste em ter que separar caracteres especiais, que podem ter lógicas próprias aplicadas para poder realizar esse tipo de ação. Quando isso está junto, quando você começa a criar uma única função realmente com todo esse comportamento, pode ser que você esbarre realmente num código muito mais confuso e num código que seja muito mais difícil de você dar manutenção ao longo do tempo, né? Então a solução é justamente como ele exemplificou, a gente vir pegando esses comportamentos, essas lógicas que são condizentes e vir quebrando em pequenas funções, vir quebrando em pequenos métodos, né? E até mesmo ele usou o termo, né, responsabilidade única, que é um dos princípios Solid, na verdade, eles vêm de Solid, né, que tem uma outra vibe voltada ali para orientação a objetos, mas que cabe muito bem para esse tipo de explicação e argumentação que ele trouxe, que é justamente você conseguir ter funções pequenas que sejam o mais condizente possível com o nome daquilo que ela está tentando fazer. E essa questão de nomeação você consegue ter ela de forma bem clara quando você entende o domínio que você está trabalhando, a área de negócio que você está atuando. É bacana, cara. Martinez, não sei se você quer complementar alguma coisa aí em cima. Não, perfeito. Eu acho que tá uma boa explicação. Só lembrando que, assim, a gente não pode ser um compulsivo obsessivo por responsabilidade única, né? Não adianta fazer funções com uma única linha sempre, você chegar no extremo e fazer um negócio extremamente... Você tem que ter um bom senso ali de resumir. Eu acho que uma boa comparação, assim, uma boa analogia a um código bem feito, já saindo um pouco da função, indo um pouco mais pensando na classe, é imaginar que seu código é como se fosse um artigo de jornal, um artigo de revista, um artigo científico. Ele tem ali o contexto que você não vai fugir do assunto, né? Você tem que se conter naquele assunto que está tratando o artigo. Ele tem que estar bem dividido, você tem os tópicos ali que você está tratando, que no caso ali seria equivalente às suas funções ou rotinas bem nomeadas, e ele fica num tamanho que seja fácil de você ler, não vai fazer um livro porque não vai ser horrível, né? Um artigo muito grande, e também um artigo muito pequeno também não é legal. Então é uma analogia que dá para usar como comparação. Nossa, por isso que é bom ter o cara com pós-doutorado, né, velho? O cara vem contra outros tipos de análise, né? Agrega, né, na discussão de maneira fenomenal.
inovação, tecnologia, desafios, resultados. Tenha um time Zarp dedicado para seu negócio. O Eli também, lá no começo, ele falou, né, de um outro ponto que também eu fiquei aqui pensando com os meus botões, né? Aí eu não sei se o Renan pode falar um pouco mais, ou ele mesmo ali deu uma pincelada lá no começo, que foi aquela questão, né, dos comentários, né? Tipo, pô, né, parece que tá muito bem atrelado a esse ponto que a gente acabou de conversar anteriormente, né, das nomeações, das funções serem pequenas, que são os pontos, né, iniciais ali que o livro aborda, né, e acredito que os dos principais para você poder iniciar nessa jornada, né, mas os comentários, cara, então quer dizer que comentário é uma parada que é nociva, ele, tipo assim, não é sadio, não é legal eu fazer comentário, ou Renan, qual que é a visão que o livro tenta trazer também com relação a esse ponto de vista aí? Queria ouvir um pouco mais de vocês agora. Cara, não é que assim, ele demoniza os comentários, mas sim, tem ali os comentários bons, tem ali uns 6, 7 tópicos, e comentários ruins tem um pouquinho mais, né? No geral, o comentário é ruim, tipo, ele dá vários exemplos de como não usar os comentários, mas tem algumas situações ali que, tipo, você precisa esclarecer alguma coisa, assim, tem que usar o bom senso, tem momento ali que fala, não tem como você, só no código ali, deixar alguma coisa mais clara possível. Às vezes você quer fazer um complemento ali para tipo, tem uma lógica ali um pouquinho mais complexa que você quer colocar ali um comentário para ajudar a pessoa que está lendo a entender, alguma referência, alguma coisa que você queira colocar, então faz sentido. Ou algum comentário que você queira colocar, por exemplo, de copyright, lá, alguma coisa que você queira colocar isso no seu código, isso faz sentido, né? Então não é todos os casos que comentário é do mal, mas assim, a maioria dos comentários que a gente vê é porque o cara tá tentando explicar um negócio que ele não conseguiu, com outras boas práticas do Clean Code, deixar claro o suficiente. Eu sou do time contra os comentários, mas eu concordo com você que tem a sua parte boa, principalmente quando você tem comentários que geram documentação, então isso é uma parte interessante de você fazer os comentários, ou que nem você mesmo falou, a parte de licença, né? É bem importante, dependendo do que você tá trabalhando, você ter a licença ali. Porém, eu acho que a gente deveria pensar mesmo em abolir os comentários. Principalmente por uma situação que eu passei há pouco tempo também, mas eu acho que é o grande vilão dos comentários, que eles mentem, né? Tem muita gente que acaba comentando o que seu código faz. Isso é uma falha, porque a pessoa deve expressar pelo código, né? A gente tem que ver o código dela e entender o que ele faz, e não usar o comentário como esse artifício e falar, olha, meu código tá fazendo isso. E muitas vezes as pessoas alteram partes do código, mudam a lógica dele e deixam o comentário lá. Eu caí nessa armadilha, eu estava seguindo fielmente um comentário, porém a função já tinha sido alterada, ele já fazia outra coisa, e acabou que eu perdi muito tempo por causa de uma linha que a pessoa acabou tentando explicar ali. E outra coisa também dos comentários que eu acho, pessoal, se vocês fazem isso, parem agora, tá? Que não deixa código comentado. Código comentado não serve pra nada, então ele não devia estar lá, tá bom? Não usa aquela estratégia do vou comitar esse código aqui pra ficar no Git, depois eu comento e subo de novo. Não façam isso. Mas assim, eu acho que tem um ponto que ele fala no livro, que é tipo, quando você quer explicar alguma decisão que você tomou também. Então, por que eu fiz dessa forma, sendo que tinha outras formas de fazer? Às vezes é uma limitação, que nem o Martinez sempre usa os exemplos aí do software embarcado lá. Eu usei esse tipo de implementação, essa função aqui específica e não outra que seria, sei lá, mais óbvia, porque no cenário que eu estou rodando, essa é a função que vai funcionar e não a outra. Então, às vezes você quer deixar alguma coisa claro ali, que só com o código não tem como você explicar, entendeu? O contexto ali, por que você tomou aquela decisão. Então, nesse caso, eu vou entrar na linha de tiro do Renan aí. Eu acho que eu não aboliria esse tipo de situação, né? Porque eu acho que, tipo, é mais exceção, mas, assim, eu concordo que a maioria dos casos, comentários tendem a ser
do lado negro da força. Assim, é complexo, cara, porque de fato, né, você tem toda uma questão, né, de que o software ele evolui muito rápido, né? E isso vem de características de negócio que surgem o tempo todo, e as quais o software ele tem que atender. E entre essas demandas que surgem, muitas delas às vezes requerem um esforço de escrita ou a alteração em pontos que são mais críticos do seu sistema, né, da sua aplicação que você tá, e que você de fato ali, às vezes, se tiver um comentário, pode ser que ele acabe te custando mais tempo do que se não existisse ele, porque você olha e você fala, eu tenho um método aqui que ele já é um método grande, com uma lógica complexa, e eu tenho aqui também um comentário aqui que tá tomando umas 5, 6 linhas de código aqui que o cara fez mais ou menos um parágrafo me explicando o que ele fez. Tipo assim, tu lê o comentário, e aí tu lê o código embaixo, e aí tu lê o comentário de novo, e aí você vai tentando assimilar um com o outro. E pode ser que, na maioria das vezes, por essas questões evolutivas de negócio que são muito mais rápidas, esse parágrafo que você está lendo deixou de ser atualizado há um bom tempo e você está tentando encontrar conexão entre coisas que já nem fazem mais sentido. Então, tipo assim, tem uma justificativa muito forte, que é essa questão de que o software ele evolui muito rápido e nem sempre os comentários que estão dentro desse código vão evoluir na mesma frequência. Os desenvolvedores nem sempre vão ter esse cuidado. Um ponto, só para poder, assim, né, ainda nessa... tipo, porque eu achei legal que o Eli coloca de você, né, deixar, às vezes, uma forma autoexplicativa do que você fez naquele momento que aquele código estava daquele jeito. E eu acho que hoje a gente tem até outras ferramentas, né, que a gente pode utilizar, que isso daí poderia, talvez, só uma dica, né? Você poderia, talvez, descrever o que você fez nesse momento tão complexo daquele software, daquele código, num commit, um commit bem escrito, uma mensagem de commit ali bem descrita, poderia, talvez, resolver e, de fato, você, ao invés de fazer isso num comentário que talvez ficaria desatualizado com o tempo de vida desse código, né? Você faria isso numa mensagem de commit, porque aí talvez você teria um histórico até mesmo realmente, né, do que motivou aquela alteração complexa naquele momento. Cara, um ponto aí que assim, depende da forma como você olha o comentário. Se você olhar o comentário como ele realmente parte do software, ele não tá ali só como um agregado ali, tipo um puxadinho. Aí assim, eu acho que tipo, se o cara evolui o software, ele tem que evoluir os comentários também, entendeu? Por isso que assim, é importante o comentário fazer sentido pro software, para ele fazer parte do software mesmo, não ser um negócio ali só como uma documentação embutida ali, para não acontecer esse caso aí que o Renan citou de passar, o cara evoluiu o software, mas não atualizou o comentário. Aí eu acho que as coisas estão tipo andando separadas. Acho que se a gente fizer o comentário uma coisa tipo só mais pontual ali, mais precisa, aí faz todo sentido. Você, tipo, o que eu acho ruim é você ter essa coisa separada, sabe? Então, se você considerar, talvez se a gente pensar o comentário como parte do software mesmo, como se fosse uma coisa ali para auxiliar, que seja fundamental ali para o entendimento. E justamente quando a gente tá falando, a gente falou lá no começo, o Clean Code fala que a gente tem que ler o código e entender. O comentário tem que ser uma coisa muito específica ali para ajudar no entendimento, assim, para tipo, clarificar o entendimento, não uma coisa para explicar o código, entendeu? Tem que ser uma coisa que faz parte do software, não um puxadinho. Não, mas assim, tem pontos ainda que são, tipo assim, não sei se são bons, né, mas que nem acho que foi o Renan também que falou, né, de comentários que às vezes geram documentações, né, de IDE, que aí às vezes você vai codificar, eles dão aquele autocomplete para você falando, função tal, com um argumento tal, né, que recebe tal coisa. Tem alguns cenários, né, mas que também ainda ficam suscetíveis a essas falhas, né, porque se você evolui e não evolui também esse comentário aí da documentação, a documentação também não perde o valor que acabaria gerando, né? Mas o que você deixa de dica, Renan, para esses nossos ouvintes, assim, com base na sua experiência, com base no que você aprendeu e com base no que essa obra trouxe de conhecimento para ti? Eu acho que a principal dica que eu dou é que
O Clean Code, você pode não acreditar agora, mas ele vai fazer diferença para você como desenvolvedor e em toda a diferença no seu código. Porém, eu percebo que muitas pessoas elas têm uma dificuldade com o tempo que isso leva. Você sabe desenvolver, você sabe fazer código, mas o Clean Code ele é muito além disso. Então você tem que fazer todo o seu percurso, toda a aprendizagem. Você vai errar muito antes do seu código ficar realmente legível para qualquer pessoa entender, até alguém que não sabe programação, às vezes vem do seu código e vai saber o que ele faz. Acho que esse é o principal ponto, assim. Você aceitar que é uma jornada ali e é um aprendizado, como qualquer outra coisa, né? Você vai levar tempo para entender e para dominar. Zarp, inove com a gente. Para as pessoas que estão querendo entrar nesse ambiente de Clean Code, beleza, eu já tenho o meu código, ele não foi feito em Clean Code, ele tem 1 milhão de comentários, e aí, o que eu faço quando eu estou nesse caso aí? Eu acho que é o cenário que o cara que sair, que parar de ouvir esse podcast vai se encontrar, né? Você tá ouvindo isso daqui indo pro trabalho, né? Indo pra uma conferência, pra faculdade, sei lá pra onde, e de repente você vai codificar e você vai parar e você vai olhar, nossa... E isso daqui é um legado, cara, tipo assim, já existe. Se eu fosse começar do zero, tudo isso daí, pra mim, muito maneiro, eu vou fazer o melhor código possível do zero, né? Mas e quando eu chego e isso daí já é aquela coisa grande, né? Como que a gente lida com isso daí, né? Como que eu vou encarar o meu código a hora que eu acabar esse podcast ou for trabalhar? Eu tenho uma dica para a pessoa. Não existe desculpa para você não melhorar o seu código sempre. Então, você tá no seu projeto legado, você já tem coisas prontas, você não vai mexer, você não vai refatorar, porque você não tem tempo para isso. Mas o que você for fazer, não tem desculpa para você fazer melhor do que já tá. E uma coisa que eu acho muito interessante no Clean Code também, que eu levo agora para os projetos legados e isso que eu tenho que trabalhar, é aquela regra do escoteiro, né? Você deixa seu código sempre melhor de quando você encontrou. Muda o nome de uma função, sabe? Não tá fazendo tão sentido? Um nomezinho ali vai fazer a diferença e seu código vai ficar bem melhor. Boa. É muito boa. É muito interessante essa regra do escoteiro aí, mas uma coisa que eu acho bem importante também a gente pontuar aqui, que a gente tá trocando ideias sobre os conceitos gerais do Clean Code, sim, mas é muito legal vocês irem atrás de ler o livro, de se inteirar, porque é muita coisa que tem. A gente não consegue resumir aqui em 30, 40 minutos tudo que tem no Clean Code, é bastante coisa. Lá fala sobre teste também, sobre estrutura de dados, sobre objetos, tem muita coisa ali que ajuda você a melhorar o seu código, mas é importante assim, sempre ter essa visão de... Aí eu acho que encaixa bem essa parte que o Renan falou, de a regra de escoteiro, você sempre tá melhorando um pouco o seu código. Porque muitas vezes a gente fica dando manutenção em código já existente, ou criando novas funcionalidades em código já existente. Então, é interessante tudo que a gente for fazer, a gente já fazer com o máximo de boas práticas possíveis. E se sobrar ali uns 10 minutinhos para você conseguir melhorar o código que já tem lá, que você viu que você tentou ler um código e não entendeu e tiver como dar uma melhorada, você já deixa o ambiente melhor do que você encontrou. E é bacana, né? Porque a regra do escoteiro mesmo em si, de acordo com o que está descrito mesmo no livro, né, é justamente, né, quando os escoteiros acampam e eles chegam numa determinada região da floresta. Quando eles vão embora, aquela determinada região da floresta, eles se preocupam em deixar ela mais limpa do que estava quando eles chegaram nela. Mas assim, eu acho que a mensagem que eu, Bolinha, aqui deixo para vocês é justamente essa. Procure a informação, estude sobre o livro, procure outras referências que tem também sobre, e pratique, vai ser a prática. E a humildade de se reconhecer que aquele código que você está escrevendo, ele sempre vai ser passível de uma lógica mais bem tratada, de uma lógica bem mais simplificada. E acredito que seja isso. Eu acho interessante também a gente lembrar que o Clean Code, ele não serve só para desenvolvedor.
ele é útil, assim, o conhecimento para qualquer pessoa da empresa, né? Mesmo um gestor, mesmo um líder de equipe, saber, né, que você tem que fazer as manutenções no código para melhorar, para deixar mais eficiente ou mais fácil da manutenção, é importante que eles entendam do conceito também. Antigamente a gente fazia os comentários achando que aquilo era documentação, né? E a gente vê hoje que um código bem escrito vale mais do que um comentário. Então, esse é o recado aí que eu queria passar. Para fechar aí, o último conselho que eu queria deixar para a galera, don't repeat yourself, não repita código, cara, não repita um código em mais de um local. Eu queria deixar um recado que eu considero muito importante para você que está ouvindo esse podcast. Não deixe em comentários, melhora seu código. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Queria agradecer a presença ilustre do Renan aqui. Cara, valeu por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. A apresentação que você fez para nós presencial foi show de bola. A gente vai estar deixando links ali na referência ali para a galera ali. Se você tiver também slides dessa apresentação e quiser disponibilizar, fique à vontade. E do mais, eu só agradeço o Martinez, Eli, toda a equipe que está aí junto com nós fazendo isso daí acontecer sempre. Valeu. Valeu, galera. Forte abraço e, Renan, brigadão pela sua presença aí, agregou demais. Um abraço.